Essa é a segunda parte do vídeo que eu conto a minha história. As coisas começaram a mudar porque eu comecei a tomar uma outra medicação. E, na verdade, eram duas medicações. E com isso as crises foram parando, só que é muito complicado. Eu ficava pensando que ia aparecer de novo. Vai aparecer de novo esse negócio, esse remédio não segura nada. E é muito difícil você distinguir depois a fobia, o que é a fobia do que é a síndrome do pânico, porque os sintomas são parecidos. Eu tive que fazer um tratamento muito bom de exposição para poder ir me libertando e voltar. É como uma criança que começa a engatinhar para aprender a andar, e é assim. E foi assim, e eu vejo assim até hoje, sabe? Eu acho que hoje eu tô ao ponto de pular de paraquedas, né? A minha coragem, a minha luta, o que eu já venci. Eu entrei na faculdade, não tranquei, tive uma recaída no momento que eles tentaram suspender rapidamente minha medicação, numas férias do meu médico. E tive uma recaída, voltei a ter que tomar medicação, foi uma guerra, eu não queria voltar, eu achava que podia dar conta e foi frustrante, né? E consegui, mesmo assim consegui, entrei para uma cognitivo comportamental, fiz esse tipo de terapia que eu achei muito bom. E fui levando adiante até me formar, trabalhar, casar. E quando eu pensei em engravidar, eu me deparei com um probleminha, que era parar a medicação, né? Mas eu encarei, parei de fazer tudo que eu tinha que fazer só para engravidar. Não saía. Parei de trabalhar e falei, não, eu quero engravidar, eu quero ter meu filho, então vamos lá. E aí parei a medicação, não foi na primeira tentativa que eu consegui parar, porque eu tive crise de abstinência do remédio, tá? Eu vou até falar o nome dos remédios, eu usei o Anafranil e o Rivotril por muitos anos. Sendo que o Anafranil, quando eu comecei a usar, eu pensei que ia morrer. O efeito colateral era um negócio fortíssimo, mas o médico falou, isso vai passar, em 15 dias no máximo você vai estar bem. E aí eu acho que quem encara a morte a cada espaço de tempo, né, da crise, 15, 20 minutos, aquilo ali é pinto, né? Você já fica apavorada com o efeito colateral. Melhor não ler a bula, mas a gente, claro que lê. Quem tem pânico sempre está lendo bula. E com o tempo, essas questões do pânico, da ansiedade, com o tempo, elas mudam. Eu hoje em dia já não ligo para bula. Eu já não ligo para amuleto. Eu tinha um amuleto, tá? Eu sou católico. Acredito em reencarnação, já fui a centros espíritas kardecistas e acredito em algumas coisas, questiono, digo assim, mas eu me sinto bem dentro da igreja católica, que foi onde eu fui criada. Então assim, eu ouvia muito o rádio católico, eu passava o dia cantando, aquilo me dava uma força, cantando as músicas da igreja. E quando eu tinha crise, eu criei um hábito de pegar o terço e começar a rezar. E como a crise tem um período para acabar, ela sempre acaba entre no máximo 20 minutos, o mecanismo de disparo termina, eu terminava o terço sem crise, porque o terço demora muito para ser rezado. Então aquilo para mim me acalmava, eu conseguia ficar sozinha numa crise, dentro de casa eu ficava numa boa, rezava, e passava. E na rua tinha um tercinho pendurado no pulso com um crucifixo. E quando eu sentia medo, eu segurava no crucifixo e pedia a Deus para tomar conta de mim, Eu li um livro na época que mudou muito a minha cabeça,
que era Força para Viver, né, que tem uma logística muito interessante sobre a função de Deus na nossa vida, né, que é o pai, e todo pai quer o melhor para o filho, sendo que o pai que a gente tem na terra, ele não é um Deus, ele não sabe tudo que é certo e que é melhor, mas o nosso pai, Deus, sabe. Então eu entendi aquilo me caiu muito bem no momento, e se ele quer uma coisa, a vontade é dele e ele sabe o porquê daquilo. Então eu pensava assim, bom, se Deus quer que eu morra, eu vou morrer, vai ficar tudo bem, entendeu? Porque é o que ele quer. Se ele gosta de mim, ele vai cuidar de mim, então se entrega pra ele, relaxa e deixa acontecer. Quando eu pensei nesse relaxa e deixa acontecer, a crise passava, né? Porque quando você dá uma relaxada, em vez de você aumentar a sua atenção durante a crise, ela passa. Então funcionava tudo, né? Assim, dessa forma. Não foi fácil, eu tive que contar com a ajuda das minhas amigas, foram pessoas maravilhosas, Alessandra, Fernanda, Ana Paula, Marise, foram pessoas que iam na minha casa, não desistiram de mim. Eu sofri preconceito de pessoas que me viam como louca, pessoas que foram criadas dentro da mesma escola que eu, que me viam diferente e falavam pelas costas, né? Muita gente se faz de amiga, mas está falando pelas costas. Eu vivi isso e dói muito. Dói muito, muito, muito. Quando a gente está mal, a gente sente isso muito forte. Quando a gente está bem, a gente pensa assim, problema dele, dane-se. Mas quando a gente está mal, não, parece que a gente ouve essas coisas mais, né? Mas hoje em dia eu aprendi muitas técnicas comportamentais, cognitivas, eu fiz vários tratamentos, eu indiquei terapia para várias pessoas que estavam começando a ter crises, para que elas não precisassem chegar no ponto que eu cheguei. Então, elas não precisaram nem tomar remédio e estão bem, estão tendo a vida normal. E eu vejo a yoga como um caminho para se diminuir a ansiedade. A alimentação, existe um livro, fiquei sabendo agora esses dias por uma amiga americana, que tem um livro sobre síndrome do pânico e alimentação. Não sei se já chegou no Brasil, mas ela cuida do problema dela sim. E eu acho que cada um tem o seu amuleto, eu acho que cada um tem a sua fórmula para resolver, cada um conhece seu corpo. E sabe, a gente começa a se conhecer muito bem, a gente começa a perceber as nossas reações diante de cada coisa. Isso é um objetivo que tem que haver. Se você consegue identificar o sentimento que você tem, o momento que você está vivendo, o que está causando aquilo, é um autoconhecimento maravilhoso para você encarar a vida. E você se torna muito forte a partir daí. Então, eu consegui ter um casamento, ter uma gravidez e educar minha filha não foi fácil, tive recaídas nesse meio tempo, tive depressão pós-parto, mas hoje eu não queria que minha filha fosse uma filha única, nós adotamos um menino e passar pela assistência social e a psicóloga da vara é uma missão impossível, muita gente não passa. Eu começo a me ver fazendo coisas que muita gente que não tem medo não consegue fazer, sabe? Isso é fantástico, isso é um lado que eu acho incrível. Outra coisa é que eu me divorciei e não tenho emprego, não trabalhava na época que eu me divorciei, então eu fiquei perdida, como voltar para minha área depois de muito tempo, as pessoas não acreditam em você, não sabem o seu potencial. Eu tenho consciência do meu potencial, eu tenho consciência do quanto eu posso ajudar as pessoas. Trabalhar no consultório para mim é um sonho e um degrau ainda que eu não subi,
porque eu acho que eu me envolvo muito com o problema dos outros. E isso pode me afetar no meu dia a dia, sabe? E talvez alguns medos ainda que devem ser trabalhados. Mas eu hoje me sinto preparada para dar aula, quero dar aula na internet, já estou começando a dar aula na internet e fazer meus cursos online, meus trabalhos online, além dos meus trabalhos de artesanato. Hoje eu estou até repintando um trabalho que tinha aqui em casa já e estava muito apagado, desbotado pelo sol e estou dando uma arrumadinha nele. Mas desde pequena eu sempre gostei muito de desenhar. Durante as minhas crises eu desenhei muito, pintei quadros e me encontrei fazendo esse tipo de coisa. Eu relaxava e saía do problema quando eu estava fazendo isso. Não percebia, né? A gente percebe depois que passa, mas eu ficava em outro negócio, outra parada. E o que eu vou dizer? Cheguei a fazer um curso de arte-terapia, formação em psicanálise, e aprendi bastante nesse curso. Não concluí por questões do professor, né? Foram 2 anos de curso, já era para ter concluído. O professor meio que abandonou o curso, assim, sei lá, enfim. Essa parte pula porque meio que me traz uma certa revolta do dinheiro que eu gastei, mas eu tive muito conteúdo da questão da arte-terapia. E hoje eu vejo isso como perfeito pra mim, porque eu juntei a arte com a psicologia, que são as minhas paixões, além dos bichos. Pra quem me conhece sabe, né? É a minha paixão pelos bichos. Mas é isso, e eu quero muito poder ajudar pessoas que passaram pelo que eu passei, compartilhar sentimentos. O preconceito das pessoas não entenderem o que é e acharem que é frescura. Nossa, na depressão isso é a mesma coisa, sabe? Eu tinha momentos de raiva, de pensar assim, eu quero que essa pessoa tenha isso pra entender. Mas ao mesmo tempo eu dizia assim, coitado, não vai aguentar, porque não é qualquer um que aguenta esse trampo. Só que eu acho que a gente é premiado, de certa forma, porque a gente tem isso, a gente suporta o trampo. Eu vejo pessoas que eu acho que não suportariam, mas apesar do lado ruim da síndrome do pânico, da ansiedade, da depressão, se você souber tratar da forma correta, você passa a ver o mundo de uma forma que pra mim é um pouco mais evoluída do que a maioria das pessoas que encrencam no dia a dia com qualquer coisinha, resmungam o tempo todo. Eu moro num bairro, eu moro em Copacabana, no Rio de Janeiro, e aqui tem muita gente de idade. E às vezes eu tô passando com um cachorro, eu tô com a bicicleta e escuto os resmungos na rua e fico pensando assim, será que essa pessoa tá resmungando por causa da idade ou ela sempre foi assim? Porque também tem gente de idade que tá sempre de bem com a vida. Então eu acho que a forma de você encarar o mundo, encarar a vida, ela muda. E o mundo passa a ser muito melhor, muito mais bonito, muito mais gostoso. Cada detalhe que você tem, cada dia, cada conquista vale muito mais, o gosto é muito melhor. A síndrome do pânico é uma droga, né? Ela pode aniquilar. E é o contrário da droga, né? Quando vem tanto e você apanha tanto com ela, na verdade você não morre, você aprende e passa a ter a sensação boa que a droga talvez trouxesse lá no iniciozinho, né? E com relação à droga que eu tô aqui falando, eu tenho muita raiva de droga, porque a gente depende de uma medicação e eu vejo muita gente usando remédios e drogas sem necessidade porque acha que vai ser legal. Eu fiquei muito dependente do Rivotril. O Rivotril foi um remédio que eu não conseguia largar. Eu comecei a tomar ele aos 19, creio eu, 19, 20 anos.
Toda vez que eu tentei parar não deu certo. O anafranil eu troquei por vários outros até achar um que me trouxesse uma qualidade melhor para o momento que eu vivia. Então hoje assim eu tô com a venlafaxina, que é um remédio bem carinho. Os antidepressivos são remédios caros. E eu comecei a ficar agressiva, irritada, ter crises de querer bater, de querer até me bater, me machucar. E aí eu comecei a me tocar que isso era o acúmulo do Rivotril no meu organismo. E paralelo a isso a minha médica percebeu também. E aí nós começamos a reduzir esse Rivotril e ela começou a colocar uma outra medicação, que é a quetiapina, que é uma medicação até para esquizofrenia e bipolar, né? Mas ela me dá uma tranquilidade, ela não é tarja preta e se eu não tomar eu não sinto falta. E hoje eu posso dizer assim, eu estou tomando 0,25 miligramas de Rivotril por dia. Eu não sei se eu vou parar o Rivotril, né? Eu tenho 41 anos, são 20 anos usando uma medicação tarja preta forte, né? Porque você começa lá com 0,25 e você acaba tomando muito, porque causa dependência, é uma droga, né? E as pessoas vão ter mais cuidado, até quando brincam de não tomei meu Rivotril hoje, porque elas não têm ideia da força do Rivotril, né? Mas eu tenho fé que eu consiga me livrar dele. Eu acho que já praticamente me livrei. Talvez seja um pouquinho psicológico essa necessidade. Talvez eu vá andar com sublingual dentro da bolsa para uma emergência e ponto. E pra mim isso é uma liberdade assim que eu nunca imaginei que eu fosse ter. Eu achei que eu ia viver a vida inteira tomando esse troço. E hoje eu sei que com terapia, com uma autoanálise, com muita gente, é muita força de vontade de não desistir. A pessoa não pode se entregar. O meu medo era um monstro gigantesco, preto, com dentes enormes, peludo, com mãos gigantescas para me engolir. Eu não conseguia chegar na porta da rua, que eu já começava a ficar gelada, eu começava a ficar suando frio. Na hora que eu abria a porta, que eu olhava pro elevador, aí eu voltava. Eu não saía dali. Hoje, eu, como disse uma vez num grupo do Face, eu ainda não viajo sozinha. Viajo, que eu digo assim, viajar de férias, né? Ir para um lugar e ficar de bobeira e voltar para casa. Eu não faço isso sozinha. Talvez para ir para um lugar onde alguém que eu conheço esteja lá me esperando, eu consiga fazer numa boa. Nunca aconteceu de eu precisar, mas talvez eu consiga. Agora, viajar sozinha é meu objetivo, sabe? Eu queria muito ano que vem poder ir numa feira que tem em São Paulo e eu já descartei, assim, tipo, não vou conseguir. Não consegui. Por outro lado, eu falo, quem sabe eu chegue lá, né? E eu acho que todos nós temos barreiras para enfrentar, para destruir, e cada um vai no seu tempo, no seu limite. Foi assim que eu fui. Eu vejo a minha vida de uma forma completa, né? Estudei, me formei, trabalhei, casei, tive filhos, me separei. E se eu vou ter um relacionamento depois, mais pra frente, não sei. Mas meu objetivo agora, para completar mais ainda, é ver meus filhos educados, já adultos, ver que eu acertei na educação deles, né? Eles hoje são pré-adolescentes, vamos ver até lá. Acho que meu próximo passo é esse, né? Eu espero que a minha vida, a minha exposição aqui tenha ajudado outras pessoas, tenha confortado muitas delas, porque eu não achei que eu tinha jeito. Eu achei que meus pais iam morrer, eu ia morrer junto, porque eu não tinha mais ninguém para cuidar de mim e eu ia sempre precisar de alguém para cuidar de mim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo ano que vem dar um curso de artesanato com psicologia.
Ainda estou vendo a forma do curso, porque eu queria muito poder interagir um pouco mais com os alunos online. O que importa nesse curso não vai ser ficar ensinando um monte de técnicas, mas ensinar diversas coisas que podem ser feitas de artesanato, para que cada um, meus calopsitas, tá vindo uma ambulância, para que cada um possa aprender ideias criativas e façam dentro da sua casa, a partir daquilo que eu ensinei, uma obra qualquer, né? Trabalhe naquilo e me conte um pouco sobre o que pensou durante, me mande a foto do que fez, me mostre, talvez por vídeo, né? Possa gravar um vídeo para mim me mostrando e falando: olha, fiz isso aqui, foi bom, senti isso, não senti, pensei isso, não pensei. E paralelo a isso eu quero ensinar algumas técnicas de como lidar com a ansiedade, como lidar com a depressão, através da terapia cognitivo-comportamental. Eu não tenho formação, mas eu tenho experiência da terapia em mim, né? E sei o quanto funciona. Meu trabalho de conclusão de curso foi sobre terapia, tratamento da síndrome do pânico, as questões da síndrome do pânico, e tentar entender o cérebro, como que funciona, por que acontece. E eu resisti muito, durante muito tempo, vim aqui falar sobre isso e relembrar tudo que eu passei, porque dói, mexe muito. É complicado, mas ver que alguém pode se beneficiar com isso é maravilhoso. Então eu espero realmente que isso tenha ajudado alguém, se ajudou, se aliviou um pouco seu coração. Vai aí embaixo, dá uma curtida, deixa um depoimento, deixa um e-mail, deixa um contato, ou então entra no meu site www.utilearte.wix.com/utilearte. Se cadastra lá, acompanha meu blog, acompanha minhas coisas. Não tem só sobre ansiedade, mas também tem um espacinho lá falando sobre a psicologia e o artesanato. E você se cadastrando vai saber a hora que eu for abrir um curso, que eu falar mais sobre isso, ou gravar alguma coisa. É isso, eu espero que vocês tenham adorado, espero que eu tenha alcançado o desejo que eu estou tendo para vir aqui, da minha cara a tapa, né? Digo assim, porque muita gente não sabe dessa história e a gente está se expondo. Mas é uma exposição que eu acho que vale a pena, tá bom? Beijo no coração de vocês. Tchau.